Agora, a Bradesco Esportes FM tá na nossa área. Fala, galera, muito bom dia para você que está ligado em 91.1 na Bradesco Esportes FM. Eu sou o Juan Rodrigues e esse é o Nossa Área, primeira edição. Vamos juntos até às 11 horas da manhã com muito conteúdo para você. Vamos falar bastante do seu clube de coração aqui na Rádio do Seu Esporte, contando também com a sua participação em 91.1, sempre mandando o seu recado por aqui. Vamos com a produção e coordenação de Vitor Cunha, aqui na Bradesco Esportes FM, e temos como destaque os 4 grandes do Rio de Janeiro. É hora de Rio, na Rádio do Seu Esporte. Então fique à vontade e vamos nesse que é o Nossa Área, primeira edição. Nossa Área, na Bradesco Esportes FM. Quinta em Nossa Área, as manchetes esportivas dos principais jornais do Rio. Vamos ao que traz jornais e sites do Rio, do Brasil e do mundo, na Bradesco Esportes FM, começando com o jornal O Globo. Engenhão tinha menos policiais, violência no futebol. Levantamento do jornal mostra que o número de PMs por torcedor previsto para Botafogo e Flamengo era o menor dos últimos 2 anos no estádio. Diário Lance, melhor momento, voando. Everton está na melhor fase da carreira. A apoiador tomou gosto por marcar gols. Jornal O Dia, derrota para o futebol. Nem mesmo a morte de torcedor é capaz de amenizar a estúpida rivalidade entre cartolas de Botafogo e Flamengo, que só acirram a animosidade fora de campo. Jornal Metro, Europa, Liga dos Campeões, retorna na fase oitavas de final. Vamos aos sites do Rio, do Brasil e do mundo, começando com o Globoesporte.com. Guardiola mostra apreensão diante de lesão de Gabriel Jesus. Abre aspas, vou rezar. Depois de perder o atacante aos 14 minutos da vitória sobre o Bournemouth, técnico do Manchester City torce para que lesão no tornozelo não seja um grande problema para a equipe. Lancinete, acabou o caô. Guerreiro tem início de temporada avassalador pelo Fla. Atacante peruano está sendo decisivo nas primeiras partidas do time rubro-negro em 2017 e está com média de gol por jogo no Campeonato Carioca com 1 gol por partida. Até o momento foram 5 gols. ESPN, gato da Copinha, é suspenso por 360 dias e não pode atuar em 2017. Portal da Band, facão do UFC, corta 31 atletas do seu site. 2 brasileiros estão na lista. Fernando Açougueiro é um dos atletas que não faz mais parte dos planos da empresa. Outro possível cortado é Thiago Trator, atleta mais experimentado na organização. Brook Lesnar, ex-campeão peso pesado, e Rick Story, veterano na organização, foram alguns dos que também tiveram seus nomes cortados dos registros oficiais da companhia. Rapaz, teve corte até no UFC, que situação. 10 horas, 1 minuto no Rio. Aconteceu no esporte? Você ouve aqui. Você ouve aqui em 91.1 na Bradesco Esportes FM, o destaque da equipe do Vasco da Gama, com Ranieri Borges. Com semana cheia de trabalho, o técnico Cristóvão Borges busca acertar os erros para o confronto do final de semana diante da Portuguesa. Segundo o treinador Cruz Maltino, o maior problema do Vasco foram as finalizações que não foram convertidas em gols na partida contra o Volta Redonda. Isso não pode acontecer no último confronto do Vasco, para que ele possa se classificar à próxima fase e avançar no Campeonato Carioca.
E seguimos girando destaques agora para a equipe do Flamengo. Quem chega é Mauro Santana. Jornais italianos fizeram uma avaliação da seleção brasileira na competição sul-americana da categoria sub-20, apesar do fracasso na tentativa da vaga para o Mundial da categoria. Fizeram uma avaliação positiva do atacante Felipe Viseu, um dos destaques do Screte Canarinho. Segundo os jornais italianos, Felipe Viseu interessa sim a grandes clubes daquele país. No entanto, destacam a concorrência do poderoso Real Madrid, que também teria o atleta em sua lista de possíveis contratações na janela de meio de ano. Mauro Santana para Bradesco Esportes FM, a rádio do seu esporte. Itália de olho em Viseu, Real Madrid de olho em Viseu, grandes clubes de olho no atacante do Flamengo. Vamos ao Botafogo por aqui na Rádio do Seu Esporte. Informações com Nicolas Freitas. Botafogo segue a sua preparação para o jogo de amanhã contra o Olímpia do Paraguai pela partida de ida da terceira fase da Copa Libertadores da América. Zagueiro Joel Carli e meia atacante Camilo treinaram nesta segunda-feira, mas somente o meia atacante tem chance de jogar nesta quarta-feira. O time do Botafogo se preparando para o duelo diante do Olímpia. O Olímpia que tem jogadores experientes, rodados no futebol mundial e que estiveram inclusive recentemente aqui no Brasil. Vamos ver o que esse glorioso consegue contra a equipe rival. 10:06 no Rio, é hora de Fluminense na Rádio do Seu Esporte. E informações por aqui que chegam com Rodolfo Lamas. E o adversário de amanhã do Fluminense na Copa do Brasil, a equipe do Globo do Rio Grande do Norte, não perde em casa há cerca de 550 dias. Mais precisamente, são 15 jogos de invencibilidade como mandante. São 8 vitórias e 7 empates. A última derrota da equipe potiguar aconteceu ainda no dia 23 de agosto de 2015, jogo que o Globo perdeu para o Colo-Colo da Bahia por 2-1 em compromisso pela Série D do Campeonato Brasileiro. Para esse jogo, o Fluminense não terá à disposição o zagueiro Renato Chaves, fora por conta de uma lesão no joelho direito, além do goleiro Diego Cavalieri, que segue se recuperando de uma lesão no tornozelo. Chance para Júlio César e também para o zagueiro Nogueira no confronto. O time do Fluminense que disputa a Copa do Brasil diante do Globo, que é uma equipe que ganhou muita notoriedade no futebol do Rio Grande do Norte nos últimos tempos. Foi recém-fundado e já saiu subindo tudo, tirando em algumas oportunidades tanto o ABC quanto o América de Natal. Vamos ver como é que se sai diante do tricolor das Laranjeiras. Liga dos Campeões da Europa, a bola rola. Hoje, às 5h45, tem Benfica e Borussia Dortmund. Também no mesmo horário, a partida entre a equipe do Barcelona e do PSG. Jogo que não contará com o Thiago Silva, machucado fora da partida. Os outros confrontos da disputa das oitavas de final da competição tem o Manchester City contra o Mônaco, o Real Madrid enfrentando o Napoli, o Bayern de Munique enfrentando o Arsenal, o Porto, o Juventus, o Bayer Leverkusen enfrentando o Atlético de Madrid e o Sevilha enfrentando o Leicester. Para você que estava meio perdido nas oitavas da Champions, voltou! Bola rolando, oitavas da Champions League, com grandes nomes, a maior competição de clubes do futebol mundial. Você por dentro, na Rádio do Seu Esporte. 10h08 no Rio, você ligado em 91.1 na Bradesco Esportes FM, nesse que é a nossa área primeira edição. E você, torcedor, segue participando nas nossas redes sociais, canal aberto para a sua opinião aqui na Rádio do Seu Esporte. Para você mandar o seu recado, a sua interação em 91.1. O torcedor pode mandar pelo WhatsApp, o queridinho da galera, 21 964338136, 21 964338136. Não anotou? De novo, hein? 21 964338136. Você participa por aqui na Rádio do Seu Esporte. Manda o seu recado em 91.1. Não está com WhatsApp, prefere aquela mensagem de texto? Pode mandar para o nosso Facebook.
Bradesco Esportes FM Rio 91.1. Bradesco Esportes FM Rio 91.1. Se você está passeando pelo Twitter e quer interagir aqui na Rádio Seu Esporte, @Bradesco FM Rio, você consegue mandar o seu recado para cá. E também o nosso Instagram, o mesmo endereço, @Bradesco FM Rio, você manda o seu recado, interage aqui na Rádio do Seu Esporte, sua mensagem vem direto para mim aqui na Bradesco Esportes FM, você pode mandar o seu recado. E como já é de costume, no final da abertura do programa, vamos ao que a galera fala por aqui. Você pode perguntar, pode ter alguma sugestão aqui na Bradesco Esportes FM, o canal é livre, fale do seu clube de coração em 91.1. Vamos ao torcedor na Rádio do Seu Esporte. Bom dia, Bradescada! Bom dia, Juan, meu parceiro, meu companheiro de todas as manhãs, o homem das informações do futebol brasileiro. Juan, vou mandar um recadinho pra torcida do Flamengo. Não vejo a hora de enfrentar vocês e nas 4 linhas e aplicar aquela goleada, que o Flusão tá impossível, meu amigo. Vamos pegar ele na final mesmo, então vai ser, vamos lembrar 95, gol de barriga. Valeu, manda um abraço aí pra São João de Meriti, pra Filadélfia Laticínio. Tamo junto, Juan, um abraço. Grande abraço pra galera de São João, pra galera da Filadélfia Laticínios, todos ligados aqui na Rádio do Seu Esporte. O torcedor trabalho ouvindo a Bradesco Esportes FM, bota aquele fonezinho esperto, não vai desconcentrar, pelo contrário, avisa pro seu patrão que você vai ficar ainda mais inspirado, porque você estará sabendo tudo do seu clube de coração em 91.1. Olha, com relação ao Fluminense, realmente, se for esse time titular, dá jogo. Eu acredito que pode ser um confronto interessante do Tricolor contra a equipe do Flamengo. Agora, se começar a perder algumas peças, aí já não vai ser tão interessante assim, porque a diferença do time titular para o reserva é bastante grande. O titular está encaixado, né? Eles estão conseguindo se entender dentro de campo, isso para uma equipe de futebol bastante importante, a questão do entrosamento. Ó, a participação do Thiago, grande Thiago de Petrópolis aqui na Rádio Seu Esporte. Ele pergunta se o Botafogo perdoou o Sassá porque o elenco precisa dele. Ele afirma, na verdade, e pergunta se eu concordo. Concordo totalmente, né? Visto que não tinha tantas peças para o elenco do Botafogo, né? Perdoou o Sassá, né? A diretoria entrou em conversa, deu uma nova chance ao jogador. Mais uma participação do torcedor aqui na Rádio do Seu Esporte em 21 964338136. A gente vai com mais 2 ou 3 participações. Na sequência, a gente já volta, já começa a girar os clubes por aqui, sempre, é claro, trazendo você, torcedor, na Rádio Seu Esporte. É hora de Rio! Tá esperando o quê para opinar em 91.1? Perguntar também, pode ficar à vontade. Vamos ao torcedor. Bom dia aí, Juan. Aqui é o Rogério, taxista vascaíno da Vila da Penha. Fala, Rogério! A mulambada já tá toda se tremendo, né? Vai pegar o Vasco na semifinal. Já era, Menguinho. Já era. Que azar, né? Eu queria muito pegar na final pra sacudir na final vocês, pra tirar mais onda, mas enfim, né? Vamos ter que pegar na semifinal. Vamos brincar com vocês. 3 gols do Luiz Fabiano. Abraço, saudações vascaínas. Olha, Rogério, tem um problema, né? Pra você ter 3 gols do Luiz Fabiano, antes ele tem que chegar no Vasco da Gama. Né? A situação tá meio enrolada com relação à chegada do Luiz Fabiano, apesar dele estar inscrito no campeonato, que é muito controverso, diga-se de passagem. Agora, com relação ao Flamengo, interessante. Um tricolor querendo enfrentar o Flamengo, o outro vascaíno também querendo enfrentar o Flamengo. Parece que é a equipe que todos querem enfrentar no Campeonato Carioca na final. Agora, é um clássico, né? Num clássico tudo pode acontecer, as chances são sempre para os dois lados. Mais uma participação aqui, ó, o torcedor mandou mensagem escrita, ó. O Thiago, de Duque de Caxias, ele fala o seguinte: será que vale a pena pro Viseu trocar o Flamengo pelo Real Madrid? Na opinião dele, acho que ele não vai conseguir brilhar no Mengão. Não, primeiro tem que brilhar no Mengão, depois ir, né? Ele fala, bom dia, Bradescada. Eu acredito o seguinte: de repente, se houver negócio, tanto com o time do Real Madrid quanto com outra equipe, poderia haver uma conversa, mais ou menos o que aconteceu com o Palmeiras e com o Gabriel Jesus.
olha, deixa ele aqui, vamos aproveitá-lo até o final da temporada. No final da temporada, a gente devolve para vocês. Até porque, dependendo da equipe para onde o Viseu for, ele não vai ser titular num primeiro momento. Mesmo sendo o sonho de todo jogador ir para a Europa, é sempre complicado num primeiro momento já chegar com a titularidade. O caso Gabriel Jesus é um caso completamente diferente do que acontece habitualmente no futebol. Ele já chegou com estrela, já conseguiu jogar, já até se machucou. Ele tá tão precoce que já chegou, já jogou, já fez gol, já se machucou. Muito rápida a situação. Com o Viseu, apesar do interesse que explanou o tutto mercato web dos clubes italianos e também do Real Madrid, acho difícil ele se encaixar nessas equipes. Mais uma participação do torcedor por aqui, antes da gente seguir e irmos com informações do Botafogo aqui na Bradesco Esportes FM. Vamos ao torcedor. Bradescada, Júlio São Gonçalo, Flamenguista. Olha, sobre o lance do Rafael Vaz aí, acho que o torcedor não sabe o que é. Acho que tem que dar mais oportunidade pro Donati, sim, pra ele ver aí. Concordo que ele pode ser até melhor do que o Rafael Vaz, mas me responda uma coisa: o Rafael Vaz tem falhado no jogo do Flamengo? Tem comprometido? Tem errado? O que vocês acham? Ele pode até não ter essa técnica toda, mas ele vem jogando bem com o Heavy ali. Então acho que enquanto tá bem, tem que ficar bem mesmo ali. Se ele errar, tira e bota outro, pô. Agora ele não vem falhando, não. Acho que o torcedor tá exagerando aí. Um abraço a todos. O torcedor, que desde de manhã tá falando sobre a situação do Rafael Vaz, querendo que o Donati ganhe oportunidade na defesa da equipe do Flamengo. Por enquanto, o Rafael Vaz, ele tem um passo à frente. Vale lembrar também, com relação ao Donati, que ele conta como estrangeiro. Dependendo de quantos estrangeiros estiverem na relação do Flamengo, alguém vai ter que sobrar. Por enquanto tá sobrando o Donati. Até porque o Berrio tem entrado, o Mancoejo tem sido titular. Para ter chance pro Donati, alguns estrangeiros têm que ficar de fora. 10 horas e 16 minutos no Rio de Janeiro. Como prometido, vamos com informações do... O Glorioso aqui na Bradesco Esportes FM, porque o torcedor quer saber do Botafogo, que joga a Libertadores. Tem Camilo? Não tem Camilo? Tem Montijo? Não tem Montijo? Treinaram, estão na relação. Será que vai pro jogo? Fala, Nicolas Freitas. Botafogo vira a chave nesta semana após derrota no clássico de domingo contra o Flamengo e, consequentemente, uma eliminação precoce na Taça Guanabara. Nesta quarta-feira, 9h45 da noite, estádio Newton Santos tem a terceira fase da Taça Libertadores da América, o principal torneio que o Botafogo vai disputar em 2017. O jogo vai ser contra o Olímpia do Paraguai. O técnico Jair Ventura já vira a chave porque esta semana é jogo decisivo, assim como foram nas duas últimas semanas. O atacante Roger, que fez o único gol do clássico contra o Flamengo e fez o seu primeiro gol com a camisa alvinegra, ele que foi contratado para ser o 9 do Jair Ventura, fala agora na rádio do Seu Esporte se o time do Botafogo já tem uma identidade. Eu acho que o Botafogo tem uma característica, assim, uma cara, sabe? Uma raiz. Essa característica de time forte, time marcador, time brigador, time que não desiste. E isso agrega, né? Quando chega um pouco de qualidade, né? Que foi trazer os jogadores um pouco mais experientes, cara mais canchado também, cara que já jogou Libertadores, enfim, que tem alguns brasileiros, isso traz experiência. Com certeza você deixa o grupo mais forte. Mas a cara é essa, a cara é de um grupo brigador, um grupo que vende muito caro as suas derrotas, e o ano todo vai ser desse jeito, cara, não tenha dúvida. E tem que ser um time copeiro, né? Não tem outro jeito. Para você jogar Libertadores, o mínimo que você tem que ser é copeiro, ser malandro, no bom sentido, né? No sentido do jogo ali. E eu acho que o nosso time tem isso, cara. Já tem com os atletas que estavam ano passado, agora com a gente chegando também, trazendo um pouco de experiência, com certeza se torna mais forte, mais copeiro e com chances. Acho que nós temos grande chance de avançar a fase de grupos. Roger também fala a respeito do revezamento de jogadores que o técnico Jair Ventura tem feito em várias posições. Por exemplo, no jogo contra o Colo-Colo, jogo de volta no Chile, o treinador entrou com o Rodrigo Pimpão. Rodrigo Pimpão sentiu dores musculares, então foi poupado e Roger atuou neste clássico. Ele segue na expectativa se vai ser titular ou vai ser banco de reservas, mas ele fala agora na Rádio Seu Esporte a respeito da opinião dele em relação ao revezamento de jogadores que o técnico Jair Ventura tem feito neste início de temporada. Bom, eu acho que hoje o futebol de hoje ele tem essa característica, né, de você armar a equipe
dependendo do teu adversário, dependendo do que você vai encontrar. Então, passa a ser até uma normalidade nessa troca, né, de jogadores, essa troca de sistema, né, de jogo a jogo. Então a gente sempre respeitando o Jair, é claro, todo mundo quer ser titular, né? 30 jogadores ali no vestiário, todo mundo quer estar entre os 11 e sair jogando e fazendo um grande jogo. Todo mundo quer, mas ele tem que escolher 11 jogadores. Então, a gente sempre respeita e é bom. Acho que é bom pro time, cara, esse giro de atletas, essas oportunidades que ele vem dando a todos. Isso mostra que o grupo tem qualidade, mostra que todo mundo tem capacidade de jogar. Eu acho também que o ano não acaba nessa pré-Libertadores ou na fase de grupo. A gente tem bastante coisa para disputar, tem um longo ano pela frente, precisa de um grupo forte. Então precisa dar esse giro sim na rapaziada, todo mundo jogar um pouco, todo mundo se sentir útil, porque o ano é longo e com certeza vamos precisar de um grupo forte. Tá, então esse, portanto, o atacante Roger, falando aqui na rádio do Seu Esporte. O zagueiro argentino Joel Carli e o meio-atacante Camilo treinaram nesta segunda-feira, mas somente Camilo tem chances de jogar nesta quarta-feira. Já o outro argentino, o meio-campo Walter Montijo, esse sim deve ficar fora deste jogo, está praticamente fora da partida de quarta-feira e no jogo de volta tem pouquíssimas chances de enfrentar o Olímpia do Paraguai. O presidente Carlos Eduardo Pereira afirmou de forma oficial que depois do acidente que aconteceu no entorno do estádio Newton Santos, provocando a morte de torcedores alvinegros, o Flamengo não vai mais jogar no estádio Newton Santos, a casa do Botafogo. Valeu, amigo! Valeu! Esse é o Nicolas Freitas com todo o noticiário do Glorioso, que tem a disputa da Libertadores contra a equipe do Olímpia, que tem atletas conhecidos até do futebol brasileiro, por exemplo. Me chamou a atenção o Roger ter afirmado que vão ter muitas competições e o Botafogo necessita de grupo. O problema do Botafogo é esse, né? Porque começa a olhar para o banco de reservas, não vê tantas opções assim não. O técnico Jair Ventura, a gente viu na primeira partida diante do Colo-Colo aqui no Rio de Janeiro a dificuldade de colocar peças, né, nas mexidas. Muitas vezes alguns jogadores são utilizados até fora de posição pela falta do jogador de origem na mesma posição, né? Isso pode acabar complicando. Com relação ao próprio Roger, acredito que com relação a Libertadores da América, pensando no torneio, né, continental, ele tem que ser titular da equipe do Botafogo. Por quê? Porque ele prende 2 zagueiros e intimida, né? Principalmente um cara de área ali. Talvez pudesse ter inscrito até o próprio Botafogo, como se falou durante a manhã, teve até um ouvinte, não lembro o nome dele, que falou. O próprio Canales, né, em vez de tirá-lo completamente dos planos, porque é um cara de área, né? Na Libertadores é muito importante isso, muito difícil você ver na Libertadores aqueles gols que o cara sai driblando todo mundo, que tem jogada muito trabalhado com outro time sem morder em nenhum momento. Os times de Libertadores mordem o tempo todo, o jogo é sempre bastante pegado, para isso a importância do centroavante na equipe. Preocupa um pouco o caso do Pimpão, que não foi a última atividade, né? Não treinou com o elenco, né? Atleta que vem jogando pelo time, vem tendo um papel tático bastante importante e também foi importante na hora do gol, né? Que teve tranquilidade para fazer o gol, algo inclusive que ele não teve em alguns momentos da última temporada. Ponto positivo do Botafogo foi a questão do Marcelo, zagueiro, né, que renovou até 2020, né, um atleta de muita qualidade, o Botafogo não cometendo o mesmo erro que cometeu com outros jogadores revelados no clube, aí demora a renovar e quando vê, aí já tem muita gente interessada. Então alguns jogadores que o clube, entre aspas, revelou para o futebol e de repente perde para outras equipes com maior poder aquisitivo, ao menos no momento. Esse é o Botafogo que enfrenta a equipe do Colo-Colo. 10h23, a gente tem um intervalo comercial, 10h25. Antes, vamos com a participação do torcedor aqui na Rádio do Seu Esporte. Na volta do intervalo, a gente gira mais destaques e fala do rubro-negro aqui na Rádio
do seu esporte. O torcedor participando em 91.1. Bom dia, Bradescada. Bom dia, Juan Rodrigues. Júnior Silva, Duque de Caxias. Juan, já que a diretoria alvinegra pretende dar uma segunda chance ao Sassá, será que não seria uma boa o Jair Ventura lançar ele nos pré-selecionados para o jogo de quarta-feira contra o Olímpia? O Jair teria uma opção no segundo tempo de velocidade, um jogador rápido, que poderia dar uma canseira ali naquele zagueiro do Olímpia no segundo tempo. O que você acha, Juan? Um abraço para você, bom trabalho aí. Seria aquela opção de centroavante que eu falei anteriormente. Agora, com relação ao que você falou, né, o Sassá não está inscrito nessa fase da competição. Ele pode entrar nos mais 5 que entram na fase de grupos. Ele pode ser incluído nessa lista. Por enquanto ele não está inscrito, então não pode ir para o jogo. Né? Alguns torcedores do Botafogo que pensam que o Sassá poderia ter entrado na lista, né? Não dá para entrar agora. O Júnior Cabeção, participando aqui, pediu um abraço. Ele disse que está viciado na Rádio Seu Esporte. Grande Júnior, sempre ligado aqui em 91.1. Daqui a pouquinho, né, a gente coloca o seu áudio aqui na Rádio do Seu Esporte. Tem participação aqui do flamenguista, Marquinho, de Nova Iguaçu. Ele disse que comeu uma coxinha pela manhã e não tem almoço. Ele está já se antecipando ao Datena. Tem mais participação do torcedor? Ele pediu uma moral. Vamos ver aí se ele não me complica aqui na Rádio Seu Esporte. Vamos ao torcedor. Primeiro, bom dia. Sou Paulo de Nova Iguaçu. Em primeiro lugar, o Vasco tem que se classificar. Em segundo lugar, se ele pegar a gente na final, já tem mais de 20 anos que ele não sabe que... Pode botar 20 nisso. Quem sabe que ganhar não é final. Esse rapaz é maluco, esse vascaíno aí, Juan. Saudações rubro-negras. Manda um abraço pro meu irmão Carlinho do Trovão Azul aí, tricolor, maluco. Saudações, Juan, valeu. Tá aí, um grande abraço ao Carlinho do Trovão Azul, né? Trovão Azul? Por que Trovão Azul? Me explica depois aí, o torcedor aqui na Rádio do Seu Esporte. Tem mais participação aqui, ó, com relação ao Botafogo, ó. O Edilson de Petrópolis, ele fala que o Carlos e o Marcelo vão apagar, né, o Santa Cruz e o Montenegro, que não vão nem tocar na bola. Mais participação do torcedor aqui na Bradesco Esporte FM daqui a pouquinho. Antes, vamos ao intervalo comercial. Tem compromisso com a hora, intervalo agora na Rádio do Seu Esporte. É rapidinho, 30 segundos e a gente está de volta por aqui. Ele também está aqui na nova seleção da Bradesco Esportes FM. Aqui é o Mauro Santana. Achou. Futebol e a melhor cobertura de todos os esportes. Agora é aqui. Procurou? Achou. Bradesco Esportes FM. A rádio do seu esporte. Quanto isso, quanta alegria. Mas a Ana esqueceu da transação. Ela tem que transferir ainda hoje rapidinho a grana do seu irmão. É só contar com o Bradesco que estamos contigo em qualquer situação. Do celular, computador pra Colombino que errou, o Bradesco resolve não. Ele também está aqui na nova seleção da Bradesco Esportes FM. Aqui é Daniel Pomeroy. Achou. Futebol e a melhor cobertura de todos os esportes. Agora é aqui. Procurou? Achou. Bradesco Esportes FM. A rádio do seu esporte. Nossa área. Na Bradesco Esportes FM. Aconteceu no esporte? Você ouve aqui. Você ouve aqui em 91.1 na Bradesco Esportes FM. Vamos a mais de Flamengo. Fala, Mauro Santana. O elenco do Flamengo se reapresenta nesta manhã no Ninho do Urubu, em Vargem Grande, zona oeste do Rio de Janeiro, após a vitória no último domingo por 2-1 sobre o Botafogo.
classificando o rubro-negro para a próxima fase da Taça Guanabara. As atenções agora estão voltadas para a Primeira Liga. Na próxima quinta-feira, o rubro-negro enfrenta o América Mineiro pela competição no Distrito Federal. A tendência é de que o técnico Zé Ricardo poupe alguns de seus jogadores considerados titulares, já pensando na sequência da temporada. Mauro Santana para Bradesco Esportes FM, a rádio do seu esporte. E vamos seguir girando destaques aqui na Rádio do Seu Esporte. O Botafogo chega com Nicolas Freitas. Em reunião que aconteceu na tarde desta sexta-feira, atacante Sassá, presidente do Botafogo, Carlos Eduardo Pereira, e seus representantes tomaram uma decisão. O jogador vai voltar a treinar junto com o elenco alvinegro, e se o time do Botafogo passar pelo Olímpia e chegar à fase de grupos da Libertadores da América de 2017, o jogador vai ser inscrito na competição. É o que eu expliquei anteriormente, ele não está inscrito na atual fase. Vamos com mais informações do Vasco, com Ranieri Borges. Com carência por um centroavante de referência, apenas com Tales no elenco cruzmaltino, o Vasco segue à espera do atacante Luiz Fabiano. O jogador está inscrito no campeonato estadual pelo cruzmaltino, entretanto, ainda não conseguiu a sua rescisão contratual. O atleta deve pintar na colina histórica, entretanto, ainda é aguardado pela diretoria do Vasco da Gama. Seguimos girando destaques agora para o Fluminense. Quem chega por aqui é o Rodolfo Lamas. E muito provavelmente o goleiro Diego Cavalieri deve seguir fora da lista dos jogadores relacionados para o jogo do Fluminense, que acontece na próxima quarta-feira contra a equipe do Globo pela Copa do Brasil. O goleiro treinou nessa segunda-feira e trabalhou com bola, inclusive no CT Pedro Antônio. Entretanto, o técnico Abel Braga não deve relacionar Cavalieri para poupar o jogador. Seguimos girando destaques agora para falar de Liga dos Campeões da Europa. A equipe do Paris Saint-Germain enfrenta o Barcelona e não terá Thiago Silva no confronto. E, em compensação, a equipe do Barça vai de time completo, contando com o trio Messi, Suárez e Neymar. Cavani terá a dura missão de, no seu aniversário, conseguir fazer os gols para a equipe do PSG. Você por dentro, na rádio do seu esporte. Nossa área, na Bradesco Esportes FM. Dez horas 31 minutos no Rio, você ligado em 91.1 na rádio do seu esporte, como prometido. É hora de falarmos do Mengão. O Flamengo em destaque na rádio do seu esporte. Quem chega por aqui é Mauro Santana. Fala, Mauro. O elenco do Flamengo se representa hoje às 9 da manhã no Ninho do Urubu, em Vargem Grande, zona oeste do Rio de Janeiro, após a vitória no último domingo. 2-1 sobre o Botafogo pela Taça Guanabara, a quinta vitória consecutiva neste início de temporada. O meio-campo, William Arão, acredita que o time está quase encaixado com esta sequência positiva. E cada jogo que passa a gente está se sentindo melhor, o time está se sentindo melhor, então a gente o professor está gostando do que vê, a gente está se conhecendo, então isso é importante para nós, em respeito a rodízio, a avaliação, isso é com o professor, né? A gente está aqui para poder jogar e quem ele colocar em campo com certeza vai defender as coisas do Flamengo. Já classificado para a fase decisiva da Taça Guanabara, os jogadores do Flamengo voltam as atenções para a Primeira Liga. Nesta quinta-feira, o rubro-negro enfrenta o América Mineiro no Distrito Federal. A tendência é de que o técnico Zé Ricardo poupe alguns de seus jogadores considerados titulares. E faleceu no Rio de Janeiro ontem aos 52 anos, Paulo Henrique Filho, revelado pelo Flamengo nos anos 80, ex-atacante, depois seguiu a carreira de treinador de futebol na base rubro-negra e em 2011 esteve à beira do gramado na conquista do título da Copa São Paulo de Futebol Júnior. O profissional deu entrada no hospital de Acari, na zona norte do Rio de Janeiro, com um acidente vascular cerebral no último sábado. Paulo Henrique era filho do lateral de mesmo nome, que marcou época pelo Flamengo e pela seleção brasileira nos anos 60.
do Rio de Janeiro, Mauro Santana para Bradesco Esportes FM, a rádio do seu esporte. 10h34, esse foi o Rubro Negro em destaque na rádio do seu esporte, né? Infelizmente tivemos a notícia triste, né, do falecimento do Paulo Henrique Filho, né, técnico de futebol. O Mauro Santana trouxe a informação, fica os pêsames daqui da equipe da Bradesco Esportes FM aos familiares, né, e que Deus possa confortar a vida de todos os familiares e amigos nessa situação, né, que é sempre bastante complicada de se enfrentar. Com relação ao Flamengo dentro de campo, né, o Rubro Negro vem fazendo um bom ano, vem, né, tendo um ano com boas apresentações e boas opções também, né? Isso é um pouco o que legitima o torcedor a, inclusive, pensar alto, a pensar no Flamengo chegando cada vez mais longe. A gente tem, por exemplo, um Guerreiro que vive uma grande fase, praticamente um gol por jogo nessa temporada, né, numa fase muito boa. Tem o Felipe Viseu chegando aí, ele que é pretendido inclusive por clubes do futebol internacional. São 5 jogos, 4 vitórias, né, apenas uma derrota lá no amistoso diante da equipe do Vila Nova, ainda, né, na parte de preparação da equipe do Flamengo. E além de tudo tem o Everton, que completou 200 jogos, que está fazendo gols também. Tem uma regularidade grande, segundo o próprio técnico Zé Ricardo. Ele conta com um atleta para essa temporada e é bastante interessante ver como o time do Flamengo está se desenhando. Espero que possa continuar nessa pegada, que possa, que o torcedor que hoje está pensando em coisas grandes do Flamengo, que ele possa realmente ver uma equipe brigando. Não é garantia que vai ganhar títulos, até porque tem outras equipes que também estão brigando e dependendo de competição, um jogo, 10 minutos, 5 minutos até podem decidir um confronto, mas a equipe tem que brigar, a equipe tem que mostrar futebol e por enquanto o Flamengo está mostrando, né, futebol e tem peças, o que é importante se pensando num calendário grande e com muitas competições pela frente. 10h36 no Rio, você ligado em 91.1 na rádio do seu esporte. E interagindo aqui na Bradesco Esportes FM, mandando seu recado na Bradesco Esportes e sua pergunta, indagação, sugestão também, fica à vontade. Se quiser introduzir algum outro assunto também, pode ficar à vontade. Teve um torcedor aqui, até perdi a mensagem dele, que ele falou para falar mais dos outros campeonatos pelo Brasil, né? Ele não gosta da Liga dos Campeões. Olha, Liga dos Campeões é simplesmente o campeonato que tem os times mais fortes, com mais dinheiro, né, que montam esquadrões, que são os jogos mais interessantes. Porém, se você quer saber dos outros campeonatos pelo Brasil, a gente passa os outros campeonatos pelo Brasil também. Primeira Liga, né, o Campeonato Paulista, que tem jogo hoje também, a gente passa para você, não tem problema não. O torcedor participando por aqui, antes de fazermos o nosso papel como servidores dos nossos ouvintes, né, passando informação para ele, vamos à participação do torcedor por aqui. Oi, bom dia, eu sou o Fábio de São Gonçalo, motorista da Uber. Meu amigo, todo mundo quer enfrentar o Flamengo, incrível, o Flamengo é muito grande mesmo. 3 rivais, todos eles querem ganhar do Flamengo. Vamos ver o que vai dar aí. É aquela história, né? Tem que esperar, tem que ter o confronto para aí sim poder chegar a qualquer conclusão. Aqui, ó, tem um torcedor falando, ó, vamos que vamos Flamengo, esse ano só vai dar Mengão. Final de telefone 1766, faltou colocar um nome. É o Diogo de Petrópolis, de volta aqui na rádio do seu esporte. Ô Diogo, tava sumido, hein? Ele fala o seguinte, será que o Vascão vai aguentar o Flamengo? Acho difícil. Como é um confronto de mata-mata, se acontecer esse confronto, tudo pode acontecer. Porque mata-mata é aquele negócio, 10 minutos decide uma partida. Ontem até, durante a nossa área, e até o Vitor já está presente aqui na Rádio do Esporte, a gente estava vendo um confronto da Liga dos Campeões de 1998-99. 98 e 99, exatamente. Manchester United de Bayern de Munique. Estávamos acompanhando enquanto estávamos conversando com vocês, torcedores. E simplesmente o confronto foi um massacre do Bayern de Munique e o Manchester ganhou de 2-1. 2 gols em 2 jogadas seguidas. O Bayern fez um gol no começo do jogo, né, Juan? Exatamente. Se não me engano, aos 16 minutos de jogo.
e depois teve várias chances para ampliar o placar. Bola na trave. 2 bolas na trave no segundo tempo. E no final do jogo, o Manchester United fez um gol aos 46 e outro aos 48 do segundo tempo. Virou o jogo, foi campeão. Isso só mostra o quanto campeonatos, por exemplo, como o Carioca, que são decididos em mata-mata, se fosse pontos corridos é outra história. Como é decidido em mata-mata, tudo pode acontecer. Um time tá bem, de repente toma um gol, acaba tudo. Um outro exemplo, até mais próximo do torcedor, é o que aconteceu com o Botafogo. Né? 2 semanas atrás, quando jogou no Rio de Janeiro, 2-0, placar ótimo. Tomou um gol, acabou. A situação se inverteu totalmente, teve que ir para casa do adversário para buscar o resultado. Como é um jogo só, ainda é pior. A gente pôde observar, até na disputa dos torneios da Copa do Brasil nesse ano, algumas surpresas. Se eu não me engano, o Gurupi eliminou o Londrina. Londrina, exatamente. Algo inimaginável. O Coritiba empatou no final do jogo, estava perdendo. Sim, estava ficando de fora também. É aquela situação. Pontos corridos, o time do Flamengo pode ser infinitamente melhor do que o do Vasco. Ou de outros. Mas tudo pode acontecer. Assim como num clássico por si só, tudo pode acontecer. Mesmo as equipes tendo uma disparidade técnica bastante grande. Mais participação do torcedor aqui, ó. O Thiago Almeida, ele fala que esse time do Flamengo não é tudo isso, só ganhou time fraco. Vamos ver se está bem quando pegar os grandes. Pegou o Botafogo, conseguiu um bom resultado. Tá certo que sofreu, mas foi lá e se impôs para fazer o resultado no final. Exatamente, não jogou bem, mas também é importante, às vezes, quando você não jogar bem, ganhar, né? Sim, vários jogos do Palmeiras campeão brasileiro, ele foi muito mal. 1-0. Na partida 1-0, um 0-0 que é importante, ainda mais se tratando de pontos corridos. O próprio Botafogo, quando teve aquela arrancada, quando o Jair chegou, ganhou vários jogos de 1-0, 2-1. Então, às vezes é importante ganhar também. É verdade. O Marco Meneghetti, de Belfort Roxo, depois... Marco, me fala se é Meneghetti ou Meneghetti. Ele fala o seguinte: qual tem sido o destaque do campeonato? Os times de menor investimento podem chegar? Quem até agora é a decepção do campeonato? A decepção, eu te falo sem pensar 2 vezes, é a equipe do Boa Vista, que não fez absolutamente nada no campeonato até aqui. Concordo com você, Ron. Só não coloco o Bangu pelo seguinte: o Bangu tem um Louco Abreu, ponto. Os outros não são tão famosos quanto o Boa Vista fez. O Boa Vista contratou João Santana, Antônio Carlos, Felipe, montou uma legião de atletas conhecidos no Rio de Janeiro. Né? Agora, não conseguiu jogar. É verdade que foram muitos zagueiros, né? Muitos zagueiros. Muita gente defensiva, pelo menos não era pra tomar gol. Não era pra tomar gol, isso aí, mas não é isso que a gente tá vendo na prática, né? Na prática tá sendo completamente contrário. O Felipe Paredão tá tomando muitos gols, né? Ele se coloca nas redes sociais como Felipe Paredão. Ex-goleiro da equipe do Flamengo. Respondendo o resto da sua pergunta, destaque do campeonato. Destaque do campeonato, por enquanto, de surpresa, colocaria o Fluminense. Eu não colocaria como surpresa, porque o time do Fluminense é bom, a gente sabia que era bom. Mas como não a campanha é surpreendente, que não tomou nenhum gol, por exemplo, até agora. Melhor ataque, se não me engano, também, junto com o Flamengo. Tem o Orejuela jogando muito bem. O Sornosa também. Mas eu colocaria como surpresa pelo seguinte, porque pela falta de contratações, foram 3 contratações só, se esperava muito pouco, né? A expectativa que foi criada foi baixa. Mas na hora H o time está se impondo dentro de campo e está indo muito bem no Campeonato Carioca. A decepção surpresa, já falei. Para mim é o Madureira. Sim, o Madureira é uma surpresa. Para responder a terceira pergunta dele. Os times de menor investimento que pode chegar. Por enquanto, a equipe do Madureira que está chegando. O time do Volta Redonda também é bom. Sim, mas não tem, eu não vejo tanto poderio ofensivo quanto tem a equipe do Madureira. O do Madureira com certeza tá acima. O Madureira tem o Souza, que apesar de tudo faz gol. Tem o Douglas, se eu não me engano, um atacante de lado, que é muito bom. Até falou com a gente aqui na Rádio do Seu Esporte. Tem o Jorge Felipe, que é um zagueiro muito bom. Ano passado quase bateu a porta do Flamengo, do Fluminense não foi. Foi pro Atlético Paranaense, não teve oportunidade, o que foi uma pena. Um zagueiro que vale ficar de olho. Né, o goleiro é o Rafael Santos, que é muito bom. Foi do Guarani, foi da equipe do Tupi, são jogadores de qualidade da equipe do Madureira, que sempre no Campeonato Carioca dá problema. Né? A equipe do Madureira sempre faz com que os grandes tenham que despender de uma qualidade ainda maior para ganhar seus partidos. Não é fácil ganhar da equipe do Madureira. PC Guzmão. PC Guzmão, que esteve no Marítimo e não ficou. Né? Teve problemas por lá. O nosso amigo Michael, de Engenheiro Pedreira, ele pergunta o seguinte, falando do Rafael Vaz, nunca foi de acordo prato quebrado.
Nunca fui de acordo com a contratação dele, não é um bom zagueiro. As bolas que vêm em cima dele, dá chutão, tenta os lançamentos e dá a bola pro adversário. Donati já. Entra naquela questão, ô Michael. Pro Donati jogar, um dos estrangeiros tem que sair da relação. No último jogo foi o Cuejar contra o Botafogo. Sim. O Cuejar não ficou no banco, ficou Sim. o Donati. Sim, ficou o Donati no banco. Aí, beleza. Até porque, se eu não me engano, o Juan não ficou no banco. Aí entra mais um zagueiro. O Cuejar não tem tido tantas oportunidades no Flamengo. Até acho um desperdício que em outras equipes até do Rio de Janeiro ele poderia jogar. Por exemplo... Não só do Rio de Janeiro, ele é um bom jogador. Sim, mas eu tô dando um exemplo mais próximo da gente. O próprio Botafogo ele teria vaga no time. Seria interessante a presença do Cuejar ali como volante. Melhor que o Matheus Fernandes, por exemplo. Matheus Fernandes tá fazendo um bom campeonato carioca. Mas é claro que o Cuejar já tá mais consolidado que ele. Sim, o Matheus Fernandes acabou de subir dos juniores pro profissional. Tá mostrando uma boa qualidade. Mas por enquanto é muito prematuro chegar a qualquer ele com solução. certeza teria vaga no time do Vasco, que não tem volante. Sim, teria vaga no time do Vasco. Falando no Vasco, daqui a pouco vamos entrar em contato com o Ranieri Borges para trazer o noticiário do Vasco, que lá em Portugal saiu uma notícia de que quem tá implicando, né, quem tá embarreirando, digamos assim, a equipe do Vasco da Gama para adquirir o Bruno Paulista é a equipe do Bahia. Tem 10%. Seria um excelente reforço. Sim. Seria esse cara para ser o primeiro volante que a gente indicou até o Cuejar por aqui. Tem a participação aqui, ó. Que amanhã tem um monte de jogos e a gente não fala nada. Aqui o nosso ouvinte. A ideia era falar justamente amanhã. Os jogos da Copa do Brasil vão ser falados amanhã. Mas como você pediu, aqui o final de telefone 9995, hoje tem bola rolando pela Primeira Liga, Brasil de Pelotas e a equipe do Criciúma às 9h30. Campeonato Paulista tem a equipe do Mirassol enfrentando o Linense às 7h15 e às 9h30 tem Ferroviária e Audax. Ferroviária que tem um técnico que é o mesmo coordenador da seleção de futsal. Vai ser o técnico, PC Oliveira, se não me engano. É o treinador que assume nessa partida diante da equipe do Audax. É o Campeonato Alagoano. Tem clássico hoje. Asa contra a equipe do CRB. Equipe do atacante Elias, ex-Botafogo, já estou tentando contato há bastante tempo. 10h46 no Rio, é hora de... Vasco da Gama, aqui na Rádio do Seu Esporte, quem sabe tudo do Cruz Maltino é o Ranieri Borges. Fala, Rani, bom dia. Fala, Juan, bom dia, grande abraço para você, para os amigos ligados no som da Bradesco Esportes FM em 91.1, o Cruz Maltino que agora se prepara para a partida importante que tem diante da equipe da Portuguesa no sábado, necessita da vitória para não depender de nenhum outro resultado para poder se classificar e avançar de fase no Campeonato Carioca. O Vasco que tem 6 pontos na tabela de classificação e está logo ali empatado com Volta Redonda, que enfrenta a equipe do Fluminense. O Vasco está em segundo porque tem uma vitória a mais, o Volta Redonda vem na terceira colocação e logo depois também tem o Resende com 4 pontos, que também pode ultrapassar o Vasco em caso de derrota do Cruz Maltino. Ou seja, sinal de alerta ligado na colina histórica em relação ao campeonato estadual. O técnico Cristóvão Borges já afirmou que vai trabalhar bastante a finalização dos jogadores de ataque desse time do Vasco da Gama, para que não possa errar e pecar em relação a isso, como aconteceu diante do Volta Redonda, quando o Vasco criou boas oportunidades e não conseguiu converter em gols. Até por isso, é esperada também a chegada de Luiz Fabiano quanto antes, para poder tentar solucionar esse problema. No último jogo, o Thales não pôde atuar, pois teve uma amidalite, acabou ficando fora do confronto e com isso não pôde atuar, o que atrapalhou bastante a parte ofensiva desse time do Vasco da Gama. Agora para o próximo confronto, a expectativa é de que o Thales já possa retornar e estar à disposição do técnico Cristóvão Borges para ser escalado como titular. Outro jogador que está retornando, Juan, é o Douglas Luiz. Ele estava a serviço da Seleção Brasileira Sub-20, que estava disputando o Campeonato Sul-Americano Sub-20 no Equador, acabou sendo eliminado e com isso o Douglas Luiz de volta e à disposição do técnico Cristóvão Borges. Ontem os jogadores tiveram folga, hoje a reapresentação. O Douglas Luiz só se reapresenta na quarta-feira, só amanhã. Ainda recebeu um diazinho de folga para poder descansar e aí volta a estar à disposição do técnico Cristóvão Borges nesta partida já diante da Portuguesa, mas só volta aos treinamentos mesmo amanhã. Hoje ainda não, Juan.
O Douglas Luiz, há alguma expectativa para saber como é que ele vem fisicamente? Que ele não teve férias, né? Esteve com a seleção desde dezembro, o Rani. Perdemos o contato com o Ranieri Borges aqui na Rádio Seu Esporte. Daqui a pouco, se a gente conseguir refazer o contato, a gente coloca a resposta do Ranieri Borges aqui na Rádio Seu Esporte. Já de volta por aqui. Rani, te perguntava sobre o Douglas Luiz, se há alguma expectativa para saber como é que ele chega fisicamente, já que ele não teve férias, estava com a seleção na disputa do Sul-Americano. É isso, Juan. Agora sim, estabelecido o contato, ele volta bem fisicamente. Teve uma sequência boa de partidas disputando o Sul-Americano Sub-20, volta bem. A expectativa é de que ele possa já ser utilizado, inclusive, desse confronto do final de semana diante da Portuguesa. Então, é grande a expectativa pelo retorno dele, até para poder dar jeito ali naquele setor de volante do meio de campo. Acredito que o Douglas Luiz seja titular absoluto nesse time, Juan. Tá certo. Esse é o Vasco da Gama em destaque na Rádio Seu Esporte. A gente vê a necessidade de cada time, né? O time do Fluminense deu 2 semanas de folga para o atacante Richarlison, que estava na mesma seleção. Já o Vasco da Gama trouxe o Douglas Luiz porque tem que resolver logo a situação da volância da equipe de São Januário. Mas a grande preocupação mesmo, ao menos na minha opinião, é o ataque do Cruz Maltino. Contra o Volta Redonda foi assim, criou oportunidades, mas não conseguiu concluí-las em gol. E a expectativa quanto ao Luiz Fabiano. Será que essa novela acaba? Será que não acaba? Já está sendo esticada demais. Já quase vale a pena ver de novo essa novela do fabuloso Novascão. 10h48 no Rio, você ligado na Bradesco Esportes FM, o Binho, motoboy do Engenho de Dentro, ele pergunta se eu acho que quando o Everton sai do time e o Berrio estiver em forma, ele deve ser titular. A expectativa quanto ao Berrio jogando na esquerda, mas ele jogava pela direita. Tem que ver como é que ele vai se encaixar nesse esquema do técnico Zé Ricardo. Tem a participação aqui de um tricolor. Ele tá colocando aqui, coloca o meu áudio. Vamos ouvir o torcedor na Bradesco Esportes FM antes do nosso intervalo comercial. Fala, rapaziada da Bradesco. Tá falando aqui é o Diego da Vanderlar. Olha só, tô adorando todo mundo falar que o Flamengo é o cara, que o Flamengo vai ganhar de todo mundo, dando aquela moral pra eles. Enquanto isso, meu Fusão tá fazendo dele, ninguém fala nada, deixa só chegar a final pra eles verem quem é quem de verdade. Até eles pegar um time de verdade que tá jogando futebol. Ganhar dessas mulambadas é mole, quero ver ganhar da gente. Valeu, um abraço, tchau, tchau. Tá aí o Diego de Petrópolis participando aqui na Rádio Seu Esporte, outro que quer enfrentar o Flamengo na final do Campeonato Carioca. 10h51 no Rio, você ligado na Rádio Seu Esporte. A gente vai para um rápido intervalo. Na volta tem muito mais para você. Tem o próprio Tricolor das Laranjeiras em destaque em 91.1. Nossa área, na Bradesco Esportes FM. Bradesco Esportes Futebol. Oferecimento. GPI, a plataforma digital mais completa do mercado. Venha para... Café Favorito, o favorito do seu dia a dia. Torrado, moído e alto vácuo. Desde 1946, o café favorito de todas as torcidas. Samok, saúde ao alcance de todos. 3032-8818. Copa Tour, 24 horas com total segurança. Frota moderna, trabalhamos com todos os cartões de crédito. Ligue Copa Tour 3885.000. Big Soft, tudo em produtos de limpeza, detergentes, amaciantes. Presente em todos os supermercados. Quem fala em limpeza, fala em Big Soft. Contra roubo e colisão, acesse previcarauto.org.br. Previcar Auto, você e seu veículo protegidos. Azeites Olive, acidez máxima de 2%. 3 estilos e muito sabor. Fica difícil escolher um só. Azeites Olive, sabor e qualidade. Bradesco Esportes FM, a rádio do seu esporte.
Ele também está aqui na nova seleção da Bradesco Esportes FM. Emocionando a galera. Futebol e a melhor cobertura de todos os esportes. Agora é aqui. Procurou? Achou. Bradesco Esportes FM. A rádio do seu esporte. Nossa área. Na Bradesco Esportes FM. 10 horas e 54 minutos no Rio, é a hora do Tricolor das Laranjeiras, na rádio do seu esporte. Fala, Rodolfo Lamas. Fala, Juan, muito bom dia pra você e pra todo o pessoal que tá ligado aí na Bradesco Esportes FM. E o Fluminense enfrenta amanhã a equipe do Globo do Rio Grande do Norte pela primeira fase da Copa do Brasil. Lembrando que para esse ano a competição tem um regulamento diferente. O time que joga em casa precisa vencer seu jogo para confirmar a classificação para a próxima fase. Já a equipe visitante joga por um empate simples ou, caso vença, obviamente também estará classificado para a próxima fase desta competição. E para esse jogo, o Fluminense tem um problema na zaga, já que o zagueiro Renato Chaves, com uma lesão no joelho direito, não joga essa partida lá na cidade de Potiguara. Então, portanto, o Fluminense tem o Renato Chaves como desfalque para a zaga e, além dele, o goleiro Diego Cavalieri também é outro que deve seguir fora do time do Fluminense. Ele que se recupera de uma lesão no tornozelo direito, sofrida ainda no clássico contra o Vasco da Gama na estreia do Campeonato Carioca. O jogador treinou com bola no dia de ontem no CT Pedro Antônio, entretanto, deverá ser poupado pelo técnico Abel Braga. Um que estará à disposição do comandante tricolor é o jovem atacante Pedro, que se recuperou de uma lesão no tornozelo esquerdo. No dia de ontem treinou normalmente e, sendo assim, está à disposição do comandante tricolor para esse compromisso do Fluminense diante da equipe do Globo. E ontem quem concedeu entrevista coletiva no CT Pedro Antônio foi o lateral direito Lucas, e ele falou a respeito desse segredo do sucesso que o Fluminense vem tendo nesta temporada 2017. O grupo, né? A equipe vem jogando bem, porque na frente a nossa marcação começa lá na frente, o pessoal vem ajudando bastante, a gente não tem tomado os gols, e quando tem oportunidade de fazer, a gente está sendo competente. Então, acho que é um trabalho de todo o grupo, até mesmo daqueles que não vêm jogando direto, que vem dando suporte. Acho que é dessa forma que se cria um grupo forte e a tendência é que as conquistas se aproximem cada vez mais. O Lucas, que atuou nos 4 jogos que o Fluminense realizou nesse Carioca 2017, 11 gols marcados e nenhum sofrido, diferentemente da Copa da Primeira Liga, onde o tricolor sofreu 3 gols, só que o Lucas não participou de nenhum desses jogos, então ele está invicto com essa defesa titular do Fluminense. O jogador comenta agora a respeito dessa situação. Eu fico feliz, mas acho que não sou eu, não. Independente de quem vem jogando, todos têm acreditado naquilo que o Abel passa, e está sendo fundamental para que a equipe não tome gols. Acho que, independente de quem vem atuando, de quem vem jogando, o Renato, né, Chaves não jogou esse jogo, jogou o Nogueira, e a gente também não tomou gol, enfim, vai haver trocas. Tomara que isso dure, né, bastante tempo. É claro que vai acontecer o momento da gente tomar, mas a gente tem que ter tranquilidade, mas tomara que a gente continue nesse embalo aí, que a gente possa conseguir bons resultados. Quanto mais vitórias vierem sem tomar gol, melhor. E só para finalizar, a Ferge confirmou o local do próximo jogo do Fluminense no Campeonato Carioca. A partida contra o Volta Redonda vai acontecer no próximo sábado, às 4h30 da tarde, em Moça Bonita, no estádio do Bangu, já que o Julito Coutinho ainda não está apto para receber partidas. Então, portanto, o Fluminense vai mandar esse jogo em Moça Bonita. Juan? Sobre essa questão do Julito Coutinho, havia até uma expectativa que o jogo fosse lá e não em Moça Bonita, até porque o gramado já está pronto, está faltando algumas outras situações para que o estádio esteja apto a partida do Tricolor das Laranjeiras. O time do Fluminense que está comendo pelas beiradas, né, no Campeonato Carioca, ele tem agora pela frente a Copa do Brasil, né, contra a equipe do Globo, que no Rio Grande do Norte tem conseguido melhorar o seu status a cada ano. Né, já tirou o América de Natal, já tirou o ABC. Vamos ver se a nível nacional contra o Fluminense consegue pelo menos fazer um jogo parelho com o Tricolor. Vale ressaltar que o empate
é do Fluminense. Confronto de Copa do Brasil é assim. A última participação do torcedor na Bradesco Esportes FM, a galera interagindo por aqui. Ó, vocês que não participaram, tem mais de 3.000 mensagens por aqui. Infelizmente não é possível colocar todo mundo, mas a gente traz sempre a maioria que é possível. Vamos lá. O meu querido Diego, contemporâneo, tricolor, vou te falar uma coisa. Eu sei que é todo mundo mesmo querendo pegar o Flamengo. Tu tá falando do teu Fluminense aí, meu querido. Mas é o seguinte, o time além do Flamengo que tá jogando é lá no Campeonato Paulista. Mesmo assim é o Santos, o Audax, entendeu? Aí não tem como, vai ser só no Brasileirão que a gente vai pegar o Santos. O Audax, não sei nem como, só se marcar um amistoso. Ao contrário disso, Palmeiras perdeu pro Ituano, então nem conta. Então não tem jeito, meu querido. Espera um pouquinho que vai chegar a tua vez. Tá aí, né? O torcedor querendo enfrentar já de outros estados, né? A equipe do Flamengo, tá certo. 10 horas e 49 minutos, agradecer a todos aqui na Bradesco Esportes FM, 59 minutos. Correção aqui na Rádio do Seu Esporte. Muito obrigado pela sua audiência. Valeu, galera. Fui! Nossa área, na Bradesco Esportes FM.